A gente segue repercutindo essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, conversando agora com o cientista político e CEO da Arco Advice, Murilo Aragão. Murilo, muito bem-vindo, muito boa noite para você. Muito obrigada por tomar o seu tempo para participar aqui do Agora CNN, neste sábado aqui bastante animado em termos jornalísticos. Murilo, conta pra gente qual que é a sua visão a respeito desses acontecimentos, porque como o Yuri estava lembrando aqui da nossa conversa com a Luísa Ferreira, que é professora de Direito Penal, tem ali uma certa dúvida, até outros especialistas divergem sobre os fundamentos dessa prisão preventiva. Tem, claro, a questão da tornozeleira eletrônica, que é muito forte, mas alguns dos outros argumentos são questionados por alguns especialistas que, no entendimento, eles sozinhos não seriam suficientes para justificar a prisão preventiva. Inclusive, a doutora Luísa Ferreira chegou a pontuar para a gente que ela é contra qualquer argumento que remeta a terceiros a responsabilidade repassada para Jair Bolsonaro. Gostaria do seu olhar a respeito dessa decisão, olhando, claro, para a questão política, para os desdobramentos que a gente vai ter disso tudo no bolsonarismo, na direita como um todo, olhando para as eleições do ano que vem. Muito boa tarde para você. Boa tarde não, já boa noite. Obrigada pela presença. Bem-vindo. Boa noite pelo convite. Olha só, a gente deve dividir o episódio antes e depois. Antes da, vamos dizer, da confissão do ex-presidente Bolsonaro, do fato de que ele tentou violar, por curiosidade, a tornozeleira eletrônica. Isso aí, de certa forma, agravou demais a situação dele. Antes, como eu disse, antes você tinha aí uma dúvida se realmente tinha sido excessiva ou não. E na estratégia jurídica do ministro Alexandre de Moraes, ele sempre empilha argumentos. Então, ele fez, a partir do episódio da tornozeleira eletrônica, ele linka com outros episódios, como a vigília e como o risco de fuga, e associa ao conjunto da obra em volta da questão da tornozeleira. Agora, sem dúvida, a questão da tornozeleira é muito ruim. E tanto é que muitos que saíram em defesa do presidente antes dessa confissão ou dessa declaração que vai à mídia, com a gravação da policial conversando com o ex-presidente Bolsonaro, é muito séria. Ela transforma a situação. Porque se de um lado os bolsonaristas raiz, aqueles que acreditam piamente no presidente, não vão mudar sua opinião, há um grupo também que é menos raiz, menos radical e que vai colocar em dúvida a liderança do presidente e até mesmo a culpabilidade dele, que podia ser posta em dúvida por conta do processo judicial muito tumultuado, mas esse fato coloca o bolsonarismo em xeque, sem dúvida. Vou passar, Murilo, para o Yuri Pita fazer uma pergunta para você. Yuri. Obrigado, Clarissa. Murilo, boa noite. Sempre um prazer conversar contigo. Queria ouvi-lo, além desta questão do episódio em si agora, já havia toda uma expectativa para o início do cumprimento da pena de Jair Bolsonaro e como isso afetaria os players políticos que estão olhando para o que vai acontecer no ano que vem. Ao seu ver, a forma como ocorre esta prisão preventiva e com esta confissão do ex-presidente de que tentou, de alguma forma, aí, a violar a tornozeleira eletrônica, como é que esses players, sejam os governadores que querem herdar os votos do bolsonarismo, seja o papel que o senador Flávio Bolsonaro tem assumido como um porta-voz do clã Bolsonaro, como é que você tem visto ali as posições relativas no campo da direita diante deste episódio, essa precipitação da ida de Jair Bolsonaro para o sistema prisional? Bom, era esperado que ele fosse, de alguma maneira, transferido da prisão domiciliar para uma prisão, ou um presídio, ou um quartel, ou mesmo a Polícia Federal. Agora, o que acontece, precipita os acontecimentos, pega de surpresa o bolsonarismo mais raiz. Agora, a direita não bolsonarista existe e é até que o próprio bolsonarismo. Essa daí é a questão, olhando a repercussão para o ano que vem. É claro que o candidato da direita, ou do centro-direita e da direita, vai precisar do voto do bolsonarismo. Mas, na medida que ocorre um episódio como esse, a questão do apoio do bolsonarismo a um candidato de direita pode ser
relativizada. E aí pode até marcharmos para uma divisão na direita, visando uma provável união no segundo turno. Então, o que acontece com esse episódio enfraquece a liderança do bolsonarismo dentro da direita. E aquela pesquisa feita pela More in Common e pela Quest mostra que o eleitorado bolsonarista ele é mais limitado do que a direita, ou melhor, os conservadores de direita. Ali, se nós fizermos uma soma, a gente vê que os conservadores são maiores que os bolsonaristas. E também existe um bloco de mais de 50% que é desencantado e que não tem ainda um lado. E esse lado, esses 50%, eles ficam espantados com o que aconteceu. Obviamente espantados com a prisão e espantados com a justificativa para se violar a tornozeleira eletrônica. Isso tudo parece um filme de Buñuel. É muito surreal tudo que está acontecendo. Agora, Murilo, olhando para essa composição da direita e a forma como ela se reorganiza diante de um fato como esse, no seu entendimento, isso pode avançar na direção de uma fragmentação que separe, por exemplo, o bolsonarismo mais raiz, a família Bolsonaro, a turma que quer o sobrenome Bolsonaro, de uma direita mais moderada, como a gente tem ouvido falar, que poderia eventualmente ter como nome algum dos governadores que tem se apresentado. A gente sabe que Tarcísio de Freitas é visto como um nome potencial, mas a gente tem outros colocados, mas as pesquisas mostram Tarcísio com uma força expressiva e um potencial de angariar votos também de um eleitorado um pouco mais ao centro. No seu entendimento, existe qualquer risco neste momento de um fato como esse quebrar esse grupo político e avançar para uma fragmentação? E se sim, que efeito que isso teria? É benéfico para o presidente Lula? Vamos lá, eu acho que a fragmentação está posta hoje, né? O que está se tentando criar é uma unidade para 2026. Hoje a fragmentação está posta, porque você tem o Caiado como candidato, você tem pré-candidaturas do Zema, pré-candidatura do Ratinho Júnior, uma pré-candidatura que é obviamente negada pelo governador Tarcísio. Então, e há também essas insinuações que Eduardo Bolsonaro queria ser candidato, e agora surge o nome do Flávio. Então, hoje, o cenário é de fragmentação. Para o presidente Lula, isso não é o problema maior. O problema maior do presidente Lula é conquistar o eleitor de centro. Esse é o eleitor que vai garantir a eleição. Aliás, foi o eleitor que derrotou o PT em 2018 e que derrotou Bolsonaro em 2022. Esses são os que decidem, eles não são nem de direita nem de esquerda, eles vão avaliar o cenário. E eles também não estão satisfeitos com o presidente Lula e tampouco estão satisfeitos com o bolsonarismo. Então, a situação que se desenha hoje é duas equipes poderosas e a ausência de uma expressão de centro que seja efetivamente competitiva. Então, o desenho eleitoral que vai emergir ainda não está claro se vai haver uma união e em que termos da união, porque são muitos partidos e eles, obviamente, vão reivindicar a vice-presidência. Então, vamos imaginar, Tarcísio é o candidato deste grupo. Quem será o vice? O vice vai ser indicado por quem? Pelo Bolsonaro, pelas outras forças? Então, essa é uma grande dúvida. E essa dúvida também do vice chega ao Lula também, porque todos vão olhar quem é o vice e qual é o futuro do PT a partir da próxima eleição. Então, está tudo muito ainda nebuloso nesse momento e esse fato só traz ainda maior nebulosidade e, sem dúvida, enfraquece o bolsonarismo raiz. Yuri? Murilo, deixa eu te perguntar, dando um passo antes de 2026, ainda temos mais um mês, um pouquinho menos de ano político de fato ali com o Congresso em atividade, o Supremo em atividade, etc. Como é que você vê o impacto desse episódio na agenda do Congresso? E a gente até mencionou aqui, se por um lado, do ponto de vista jurídico, a situação de Jair Bolsonaro fica ainda mais complicada com essa prisão preventiva, talvez um consolo, e se você discordar, por favor, fique à vontade, é que o governo está vivendo um mau momento na relação com o Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Como é que você vê o impacto desta prisão da forma como ocorreu na agenda do Congresso para esse fim de ano?
Bom, a gente já na Arco Advice, já hoje de manhã, na primeira análise que nós fizemos do episódio, a gente considerava a possibilidade, primeiro, do projeto da dosimetria e o projeto da anistia ganharem, vamos dizer, debate. Não que vão entrar na pauta, mas aumenta-se a pressão para que esses temas sejam incluídos. O segundo ponto é a possibilidade da bancada bolsonarista ou dos mais adeptos ao bolsonarismo e arredores atuarem em uma obstrução da pauta de temas importantes. Nós temos ainda o orçamento pela frente para ser aprovado e ainda outras questões que estão pendentes. Então, o cenário que pode se desenhar é de obstrução parlamentar e de derrotas do governo. O governo não vive um bom momento. A indicação de Jorge Messias foi melhor recebida do que o próprio encaminhamento, que não foi feito dentro da diplomacia que se espera do relacionamento político. Há insatisfação de lado a lado, tanto do PT, ou melhor, do Lula e do governo com o Congresso e do Congresso com o governo. Então, este episódio só traz maior dificuldade para o avanço das agendas. Então, pode ter repercussões, sim, no Congresso. Yuri. Murilo, eu gostaria de olhar um pouco para a figura de Michele Bolsonaro. A gente teve um momento aí em que se falou muito da ex-primeira-dama como potencial herdeira política de Jair Bolsonaro, que eventualmente nesse momento ele estaria até mesmo passando o bastão para ela. E eu me lembro que integrantes muito próximos do presidente Lula, ali do governo federal, chegavam a me relatar que viam com preocupação uma possível candidatura de Michele. Isso parece ter perdido muita atração no decorrer das últimas semanas. A figura de Michele foi profundamente esvaziada do ponto de vista de liderança nacional, como uma potencial candidata à presidência da República, e a gente vê isso mais concentrado nos filhos. Isso, no seu entendimento, pode ter um papel até na sobrevivência do bolsonarismo? Porque as pessoas diziam, olha, Michele Bolsonaro, estando no jogo, seja até como vice ou como cabeça de chapa, poderia trazer o eleitorado evangélico, ela poderia também atrair muito um público feminino, um eleitorado feminino, que são capitais que acabam um pouco descolados dessas figuras que estão sendo apresentadas. Flávio, Eduardo já também agora muito esvaziado por conta do que aconteceu nos Estados Unidos. Eu gostaria da sua visão a respeito dessa desidratação que a gente vê da figura da primeira-dama nesse momento de transição do bolsonarismo. Olha, eu vejo a Michele não desidratada, ela está viajando o Brasil inteiro, fazendo encontros com as lideranças femininas do seu partido e com lideranças evangélicas. Eu acredito que ela está acumulando capital político. O fato é que ela tem praticamente uma eleição garantida para o Senado pelo Distrito Federal. Agora, esse episódio, da maneira que ocorreu, ele pode até mudar. E é verdade, você tem razão. O governo teme uma chapa Tarcísio e Michele, acha que essa é uma chapa muito forte. Agora, está em aberto, porque a preferência de Bolsonaro estratégica é de ter um Senado que seja de direita, de centro-direita e de direita, e que possa, eventualmente, transitar questões da agenda deles para o futuro. Inclusive a própria anistia ou até o debate sobre o impeachment de Alexandre de Moraes, são coisas que estão pendentes e são parte da agenda do bolsonarismo mais radical. Então, o fato dela ser uma candidata fortíssima ao Senado pelo Distrito Federal, a coloca numa posição privilegiada. No entanto, ela pode ser o nome do bolsonarismo que tenha menos resistência do que os filhos, Flávio e Eduardo, para compor uma chapa de oposição ao governo Lula. Nós conversamos então com Murilo de Aragão, CEO da Arco Advice. Murilo, muito obrigada por tomar o seu tempo para participar aqui do Agora CNN. Muito obrigado pelo convite. Yuri, boa noite a todos. Obrigada, Yuri, também pela participação por enquanto. Daqui a pouco a gente volta a conversar.